Este é o Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária. Hoje vamos entrevistar o pioneiro de Brasília, esse mineiro, Cláudio Antônio de Almeida, que escreveu o livro que tem uma instigante pergunta. Viu no que deu? Nesse livro, Cláudio conta histórias dele, de Brasília, e de mais um monte de coisa que interessa a quem se interessa pelo Brasil e por essa geração que está chegando agora nos 60, 70 anos. Cláudio, me conta aí, como é que você veio para Brasília? Antes, eu gostaria de cumprimentá-lo, Willow, amigo de mais de 50 anos, um grande democrata, um grande batalhador pelas causas democráticas, desde as épocas estudantis até o momento atual. Mas eu vim de Belo Horizonte, né? A minha família é mineira, meu pai é de Januária, Norte de Minas, minha mãe é de Sul de Minas, Boa Esperança. E a origem do meu pai ele era militar. Sim. E se ligou à Polícia Militar, ainda muito novo, ainda em função da Revolução de 30, que empregava meninos, né? E ele foi para Belo Horizonte e depois trouxe a família, que estava fugindo de Januária, que estava vindo a perseguição em função do apoio que foi dado à coluna Prestes pela família. E meu pai depois trouxe a família para Belo Horizonte. Meu pai então cresceu dentro da Polícia Militar e um dia estava passando no sul de Minas, fazendo uma investigação, quando ouviu uma professora falando e dando aula, e ele se interessou e quis conhecer. Daí para o casamento foi muito pouco tempo. E foram morar em Belo Horizonte. E houve um problema em Belo Horizonte, um crime que preocupou muitas autoridades. Na época, o Milton Campos era presidente, era governador de Minas, o Pedro Aleixo era secretário de Justiça, etc. Então, o menino, querendo comprar remédio para a mãe, ele assassinou a pessoa e tal. E ali a criminalidade infantil era muito grande nessa época em Belo Horizonte. Sim. E o governador pediu ao Pedro Aleixo que resolvesse esse problema, que estava causando um problema de desgaste muito grande para o governo. Sim. E ele, então, recomendou a Polícia Militar para apresentar o projeto. O comandante da Polícia Militar, então, pediu ao meu pai, que já tinha trabalhos sociais dentro da Polícia Militar, já havia criado um ginásio Tiradentes, uma banda de música, já havia introduzido novas matérias dentro dos cursos de polícia, que a Polícia Como é que era o nome dele, Manuel, né? Manuel José de Almeida. Manuel José de Almeida. Foi deputado, né, Cláudio? Foi deputado, eu chego lá. Mas aí meu pai foi incumbido de fazer praticamente de um dia para o outro, e juntou com minha mãe e fizeram um projeto para resolver o problema do menor abandonado, do menor carente, menor infrator em Minas Gerais. Perfeito. Então, o projeto era baseado no lar. Não é? Levava a criança que estava solta na rua, sem família e tal, e dava a ele um lar. Um lar que tinha um casal, mais 23 crianças, e atividades produtivas, onde a criança aprendia, além de estudar, né, fazia o curso primário, o curso médio, além de estudar, ainda aprendia uma profissão de padeiro, oficina, né, várias profissões, de um universo assim que poderia atender o interesse de uma criança que aos 18 anos, saindo de lá, ele teria uma profissão. Perfeito. Né? Só que meu pai percebeu que, de repente, não era suficiente, a polícia não dava mais, não tinha como manter essa Caio Martins. Sim. Então ele resolveu entrar para a política, né? E foi candidato a deputado estadual e depois, posteriormente, deputado federal. E a Câmara Federal era no Rio de Janeiro. Então, fomos para o Rio. Vocês chegaram a se mudar para o Rio primeiro? E depois, em 60... viemos. Meu pai colocou todos os 6 filhos numa Kombi e viemos todos para Brasília. Numa Kombi. Né? Na época havia uma preocupação muito grande que o Lacerda iria mandar explodir as pontes de Belo Horizonte, do Rio até Brasília. Havia um pouco
de terrorismo nisso aí. Isso, perfeito. Realmente o presidente Juscelino foi muito perseguido e foi justamente, né, perseguido, mas criou dos maiores projetos do Brasil, que foi a transferência da capital, a interiorização da capital e dar oportunidade a esse interior todo aqui a poder falar pelo Brasil, né? Perfeito. Integrou o Brasil ao Brasil, Ao Brasil, né? O Brasil era litorâneo mesmo, né? Era alto risco, né? Quando você passa no Rio, você conhece lá o Palácio do Catete, praticamente a pessoa pode conversar com o presidente na parte de cima, né? Não havia privacidade, não havia segurança, mas era uma situação que já não se justificava mais a capital no Rio, porque a capital, o Rio já não suportava mais a densidade populacional de Rio e Estado do Rio, né? E a capital da República merecia um espaço próprio. E sua chegada aqui em Brasília, como é que foi, Cláudio? Você estranhou muito? A gente não tinha muita opção, não. Eu estava vivendo um grande momento da minha adolescência, que era viver no Rio de Janeiro. Sim. Mas cheguei em Brasília, foi uma experiência fantástica. Eu fui para a 4ª série ginasial. Não é? CASEB? CASEB, né? Na CASEB. E lá eu conheci pessoas assim, vindas do Brasil inteiro, né? A gente não tinha contato com gaúcho, com nordestino, a gente não tinha vim conhecer goiano aqui em Brasília. A gente era muito ilhado lá em Belo Horizonte, era uma província a cidade. E aqui a gente veio ver os sotaques, né? E a gente começou a perceber que havia muita identidade entre o machismo mineiro e o machismo gaúcho, por exemplo, né? E até mesmo alguma coisa relacionada ao machismo nordestino, assim, essas características regionais, né? Perfeito. Mas logo que eu cheguei, eu fiquei deslumbrado com Brasília, fiquei deslumbrado com o ensino. A gente tinha aula debaixo das árvores, a gente tinha aulas com professores idealistas, houve uma seleção desses professores, né? O professor Armando Ideobran, grande professor. Lembro dele. Todos os professores foram selecionados para vir para Brasília para o curso médio, né? Na época era o científico era o ginásio e o científico. Mas eram pessoas pouco mais velhas do que a gente. Eram pessoas realmente idealistas, porque largaram tudo e vieram para Brasília. Isso. E aqui eu estudei na CASEB, depois no ano seguinte eu fui para o Elefante Branco, o ginásio, né, que tomou esse nome, né, e logo eu comecei a me envolver com político estudantil. Né? Sim. E foi aí que eu conheci o Onestino Monteiro Guimarães, já tive os momentos e tal. Foi quando eu comecei a ser líder da turma, representante de turma, participava de diretórios, etc. E isso eu fui me envolvendo, fui me sentindo que Brasília, a política pulsava. Todos os estudantes eram filhos de deputado, de ministro, de militar, de embaixador, de funcionários da Câmara, funcionário do Judiciário. A gente participava da vida política brasileira. Quando, na verdade, quem morava no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, então, aquilo não atingia. Né? Então, o brasiliense era muito politizado. Perfeito. Havia uma integração muito grande. Das culturas brasileiras de todos os estados aqui, né? Exatamente. Havia uma participação, uma interação, inclusive. Né? Mas eu nunca deixei de torcer pelo meu Atlético, o Galo. Mas isso depois, minha grande experiência, né, pedagógica foi em relação ao CIEM. Perfeito. Sabe? O que era o CIEM? O CIEM foi uma instituição criada que fazia parte da fundação da Universidade de Comunicação, de Educação da Universidade de Brasília, que dentro da ideia de Anísio Teixeira, né, ele pensava em integrar o CIEM à universidade, que possibilitasse a preparação de alunos e professores ingressasse automaticamente na Universidade de Brasília. Muito bem. Os professores eram preparados também para serem professores da Universidade de Brasília. E nós tínhamos o dia inteiro estudando dentro dessa instituição.
Na época, eu tinha feito concurso para os Correios Telégrafos, trabalhava durante o dia, então eu passei a trabalhar à noite dos Correios, de 6 à meia-noite, para poder ter essa experiência, viver essa experiência no CIEM. Você teve uma experiência igual o Juscelino, então? O Juscelino também foi funcionário dos Correios, né? Mas eu sou bem abaixo ainda. E aí, como é que foi depois disso a sua vida aqui em Brasília? É uma cidade em construção, você que vinha de Minas Gerais, uma cultura já estabilizada, depois do Rio de Janeiro também. Como é que foi a relação assim, com os outros rapazes, principalmente com as moças? Como é que foi isso, Cláudio? O aprendizado no CIEM, principalmente, foi muito objetivo, muito efetivo, né? Sim. E eu logo fui indicado para ser presidente do diretório acadêmico, e em 64 já havia sido implantada a ditadura militar. E havia uma pressão muito grande para que não houvesse movimentos estudantis e muito menos um diretório acadêmico. Né? Mas eu gostaria de falar exatamente sobre esse aspecto aí que é relacionado o que foi a minha vida em Brasília, o que provocou, inclusive, Viu no que deu. Esse livro, né? Esse livro, porque realmente é consequência da relação dos amigos, da família, né? Das experiências vividas, né? Das namoradas, dos encontros, dos desencontros, a política, né? E viu no que deu. Muito bom, Cláudio. Estamos no Papo Suprem, que é o programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária. Estamos entrevistando o pioneiro de Brasília, Cláudio Antônio de Almeida, que lançou o livro muito interessante, o título e o livro, Viu no que deu. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Fique conosco. Continuamos o programa Papo Suprem, que é um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária. Vamos continuar a entrevista com o pioneiro de Brasília, Cláudio Antônio de Almeida, que escreveu o livro que tem instigante título Viu no que deu? Cláudio, continua a falar a respeito da sua vida em Brasília, essa cidade que nós construímos. Eu estou aqui desde 59, você chegou em 60, eu vivi na Cidade Livre e você já viveu na outra realidade, que era o plano piloto aqui, em construção. Como é que foi essa coisa de viver numa cidade em construção, Cláudio? Nós chegamos, a família chegou em Brasília, nós fomos morar na 108 Sul. Era um apartamento de 3 quartos, nós éramos 6 filhos ainda, meu pai hospedou um jornalista lá no apartamento, né? Então, a poeira era muito grande, né? Então, quando dava aquele redemoinho que a gente chamava Lacerdinha, né? Mas a gente se acostumou com aquilo, né? Você saía de manhã, saía de tarde, você tinha que voltar com os pés sujos, muito sujo mesmo, de poeira mesmo, né? Mas a gente gostava daquilo que a gente fazia, as nossas festas, nós fazíamos o nosso carnaval, nós fazíamos o nosso encontro, porque a gente sabia que dependia da gente a nossa sobrevivência existencial em termos intelectual e cultural aqui. E nós começamos a fazer uma série de coisas, várias interações, nos identificando com alguns alunos que mexiam com teatro, outro com cinema, outro mexia com política. Então, essa foi uma tônica que realmente fez com que a gente buscasse novos horizontes aqui em Brasília. E eu, pessoalmente, para mim, Brasília foi um admirável mundo novo, sabe? Foi um encantamento você chegar na cidade e ter as oportunidades que eu tive, né? E vim aqui, eu era funcionário dos Correios Telégrafos, mas eu ganhava bem, eu tive a oportunidade de comprar um lote para mim, eu tive a oportunidade de ser sócio de clube aqui em Brasília, né? E independente do meu pai era deputado federal, mas minha mãe era professora aqui, minha mãe fez concurso para professora e fez concurso para técnico de educação no Ministério da Educação. Perfeito. Entende? E aí depois a minha mãe criou a escola de música aqui em Brasília. Então a nossa vida era toda como uma interação perfeita entre das atividades de cada um, que nós tínhamos. Desde a minha irmã mais velha,
Maria Célia, que é cineasta, né? Sim. Desde que o momento que ela entrou, ela já se formou como professora e foi nomeada ainda no governo de Juscelino como a primeira turma de professores. Até a minha irmã mais nova, a Rita, que realmente foi aluna da Maria Célia, no primário, entende? Então tinha a Maria Célia, tinha eu, Fernando, a Maria Ângela, João Lincoln, né, a Rita, né? E cada um tendo um momento, vislumbrando um momento fantástico nessa cidade. Perfeito. Né? E aqui eu trabalhando nos Correios, depois eu fiz concurso para o Senado Federal, né, técnico legislativo, e lá nós nos encontramos, né? Praticamente todos os alunos da universidade fizeram o concurso para o Senado, era um pessoal muito bem qualificado, e o Senado absorveu esse pessoal todo. Eu trabalhei na biblioteca para ter um tempo maior para poder estudar, trabalhei no arquivo, né? Mas participava muito da atividade política do Congresso, né? Quando meu pai era deputado do Rio, eu ia muito à Câmara dos Deputados, ver aqueles debates de Carla Lacerda, Santiago Dantas, Emílio Carlos, né? Eram grandes oradores, né? Grandes tribunos, né? E meu pai na Câmara foi presidente, participou do projeto de diretrizes e bases de educação e tal. Então ele foi uma pessoa muito envolvida com a educação. E aquele projeto em Minas, né, que se chamava Caio Martins, acabou que ele tomou uma dimensão tão grande que o governo transformou a Caio Martins em fundação. Fundação Caio Martins. Né? E você conta essas histórias todas no Viu no que Deu, Cláudio? Conto tudo, principalmente a minha relação com meu pai, minha mãe. Minha mãe faleceu agora, com 100 anos, né? 100 anos e 6 meses. E meu pai já faleceu há mais tempo. Mas eram dois idealistas, né? E eu tenho a minha vida aqui, eu tenho o que eu fiz, né, como estudante, né? A minha participação na Universidade de Brasília, propriamente, onde eu tive uma atividade, nunca cheguei a ser um líder estudantil, mas eu participei bastante das atividades político-estudantil. Você fez economia na UNB, não foi? Fiz economia. Isso. Eu me lembro, eu Farias de Direito, e a gente se encontrava por ali, por perto, na economia e na política estudantil, né? Ali na FEUB. Era estranho porque o pessoal da economia e do direito era o pessoal mais conservador. Isso, perfeito. Por incrível que pareça, o pessoal da geologia, da arquitetura eram mais progressistas, era o pessoal que realmente tinha uma atividade mais ativa politicamente. Né? Mas lá na universidade, nós tínhamos a oportunidade de participar do curso de cinema com Paulo Emílio, né? Havia uma integração entre os cursos, grande, né? Muito grande. O curso de música, por exemplo, né? Que a gente assistia as sinfônicas, né? E nós participávamos de todas as atividades, a gente vivia intensamente a Universidade de Brasília. E com isso eu tive a oportunidade de conhecer bem esse sistema educativo implantado em Brasília, né? E ver a diferença, né, que existia entre Brasília e o que acontecia no resto do Brasil. E essa distância, né, porque depois, quando houve 1966, houve uma expulsão de mais de 200 professores da Universidade. Não foi propriamente uma expulsão, mas foram expulsos alguns professores, e em solidariedade a esses professores, os professores entraram em greve, e os estudantes também entraram em greve de solidariedade. Depois, num ato que é discutível, né, os professores resolveram renunciar. E nesse meio de professores tinha o Josué de Castro, tinha Oscar Niemeyer, tinha Atos Bulcão, era um acervo, o Cordeiro na química, na biologia. Era uma equipe muito bem qualificada, né? E muitos foram para a UEA, foram para a ONU, foram chamados pelo mundo todo. Mas a grande maioria ficou. Eram muitos jovens, tinham professores muito jovens, e ficaram aí, pedindo demissão, e agora? Né?
Então, realmente foi um momento difícil, né? Porque hoje se questiona, por que não manter a presença, né? Parece que a universidade não era benquista pelo novo regime, não, né, Cláudio? Não era benquista. Assustava bastante o regime. Diziam, inclusive, que Brasília não poderia ter nem indústria, que tinha os operários que entravam em greve, nem os estudantes na universidade, porque os estudantes fariam movimentos políticos, assim, que acabou acontecendo. A Universidade de Brasília foi efetivamente o berço da cidadania do Distrito Federal. E nós vivemos, Cláudio, você lembrou do nome aí muito importante na história de Brasília e na história da Universidade de Brasília, que foi Ernestino Guimarães, o grande líder da nossa universidade. Eu participei, conforme você sabe, da diretoria dele e depois fui presidente da Federação Estudante da Universidade de Brasília, FEUB, logo depois do Ernestino. Momentos muito difíceis. Momentos difíceis porque o AI-5, em 1968, foi lançado e eu era presidente da FEUB. Uma coisa assim preocupante, eu um mineirinho que vinha de Minas e tal, que queria fazer baile, queria namorar, queria participar da vida dos jovens e tal. De repente, a Universidade de Brasília se transformou num perigo para os militares, na visão deles. As pessoas eram consideradas subversivas e a gente ficou numa situação complicada porque, mal formando a identidade da gente, né, éramos jovens todos e tal. Como é que você viu essa situação, Brasília nascente, a universidade ali nascente também, esse regime que se transformou Brasília no QG, como é que você viu isso, Cláudio? Você que teve essa participação política tão intensa e que inclusive era filho de um deputado e que era também militar. Realmente Brasília passou a ser foco. Preocupava muito o governo da ditadura. Perfeito. Né? E, na verdade, tem um fato que uma das maiores violências praticadas aqui naquela época foi a invasão pelas tropas federais na instituição Universidade de Brasília. Uhum. Isso foi em 68 de agosto, completou agora 50 anos, né, Dia 29 de agosto. Então, nós pensávamos assim, mas qual seria a razão que justificaria a ditadura viver um desgaste tão grande, inclusive, não só nacional como internacional, de invadir a universidade, prender estudantes, bater estudantes. Isso era um desgaste muito grande, ela precisaria de uma justificativa muito grande, fato maior para poder justificar. E eu tenho como plena ideia que realmente, em função dos problemas políticos que ocorriam no Brasil, a ditadura precisava de um fato importante que justificasse a implementação do AI-5, o ato institucional número 5. E a invasão da universidade foi em julho e em dezembro, agosto, dia 13 de dezembro. E em dezembro foi o ato institucional que cerceava, que caçava deputados, que a censura ao teatro, ao cinema, aos livros, a prisão sem que houvesse qualquer tipo de processo, etc. Então, eu, nesse momento na Universidade Brasileira, nessa invasão, eu fui preso e fui levado inicialmente para um subsolo do BNDES, né, que tinha umas celas lá embaixo. Transformaram repartições públicas em cadeia. Em cadeia, né? Você conta tudo isso no livro, né, Cláudio? Depois eu fui levado para o Exército e ali foi uma situação que realmente, hoje eu penso, quando as pessoas pensam assim, falam, à volta do regime militar, eles deveriam ouvir os mais velhos para saber o que foi esses 20 e poucos anos de regime militar. O que é perda da liberdade. E muitas pessoas perderam a vida para que essas pessoas, hoje, possam, inclusive, dizer isso, que quer um regime militar. Isso. Que naquela época não podia falar nada. Voltando aqui às coisas bonitas do livro, às coisas boas, como é que foi a repercussão do livro, especialmente nessa geração nossa? Eu, por exemplo, gostei muito porque eu vi ali muita coisa, parte da minha vida, que também cheguei aqui em Brasília, como eu te falei, e você sabe bem,
em 59, vivi na Cidade Livre, depois participei da União Metropolitana de Estudantes do Secundário de Brasília, a famosa UMESB, depois do FEUB, e nós lá no Senado, e nós aí nos bailes da vida, a gente se encontrando. Como é que você viu a repercussão do seu livro, Cláudio? Eu fiquei muito feliz, assim, porque, na verdade, eu nunca tive essa pretensão de ser escritor, né? Mas um dia a minha sobrinha falou com o Nicolas, né, o escritor aqui em Brasília, né, Ber. Falou, o Nicolas, o Cláudio escreve. Aí ele começou a conversar comigo e tal, e é uma pessoa maravilhosa, né? Aí ele falou assim, manda para mim umas crônicas aí que você escreve e tal, tal. Então eu mandei para ele, né? Sim. Ele ficou encantado. Não, nós vamos publicar logo, vamos publicar. Só que naquela época que eu vivi em Brasília, a gente escrevia e a gente não tinha nem xerox. Escrevia, batia a máquina e dava para a pessoa, principalmente quando eu fazia as minhas poesias e dava para as meninas e tal, não é? E não tinha retorno, aquela ia nunca mais voltava. Né? Posteriormente, o Nicolas me indicou o André Giusti para poder fazer o livro. Né? Ah, perfeito. E o André, como eu mandei as crônicas para o André, foram algumas poesias. No meio... divertidamente, as poesias foram, e o André falou, não, Cláudio, vamos publicar só as poesias. Eu gostei muito das suas poesias. Né? E, posteriormente, a Clara veio a publicar o meu livro, né? E teve uma repercussão muito boa, porque esse livro agradou até a um membro da Academia Brasileira de Letras. É mesmo? Né? Inclusive me deixou muito envaidecido, né? E todos os meus amigos do Senado, os meus amigos do meu trabalho no GEIPOT, no Ministério de Transportes, em Minas, lá na Secretaria de Planejamento, né? Agradou. E até a porteira do prédio da minha mãe, eu dei para ela ficou encantada. E na frente do apartamento da minha mãe tem um sem-teto que mora lá ao Léo lá. E eu resolvi dar um livro para ele, né, e pedir que ele um dia escrevesse a vida dele, que seria interessante, né? Mas essas pessoas todas gostaram muito e comentaram a respeito do livro, e falaram a respeito. Eu fiquei sabendo, né, que vem outro livro por aí. Está vindo. Já tem título? Não, ainda não. Porque o Viu no que Deu foi maravilhoso. Cláudio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Não, eu só fico feliz de ter sido... de participar do seu programa. Você é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que passou por momentos muito difíceis, né? E foi muito injustiçado nessa vida, né? Que você era colega meu do Senado e você foi demitido naquela época, né? E um funcionário concursado, qualificado, né? Foi tido como subversivo, porque fazia os bailes para os estudantes e tinha muito voto. E a oportunidade de poder falar principalmente, né, nesse canal. Meu pai era um homem espiritualista, né? A minha mãe também. Então a gente foi criado nesse ambiente, né? E eu fico feliz de estar nesse canal do Riedel, né? E parabenizo aí a vocês pela iniciativa desse programa, que possa trazer pessoas que realmente possa sempre agregar. Muito bom, Cláudio. No Papo Suprem de hoje, tivemos a entrevista com o pioneiro de Brasília, Cláudio Antônio de Almeida, que lançou o livro com instigante título Viu no que Deu. Nesse livro, conforme vimos, Cláudio conta a sua história desde de pioneiro de Brasília, que participou efetivamente de toda a construção da cidade, da cidadania de Brasília até hoje. Nós estamos na TV Suprem, canal 2 da NET. Você pode também acessar a TV Suprem pelo YouTube 24 horas, TV Suprem Brasília. Fique conosco.